18 Marcelo Gilmar, 4 Bordon e 23 Ronaldo Luiz, 5 Alemão, 8 Cerezo, 17 Donizete e 11 Denilson, 9 Palinha, 7... Vocês vão ter que ir acompanhando, tem jogo às 6 da manhã, tem jogo à 1 da madrugada, é claro. É do outro lado do mundo, mas a Band lá estará com Marco Antônio Paulo Russo. Vai sair o time do Cruzeiro. O Wilson veio trazer um recado aqui, vai levar o mesmo recado ao William Andrade, Luciano, que para eles não estranharem que a regulamentação da Sul-Americana é diferente do brasileiro. Aqui vai dar ordem na linha que regulamenta o trabalho do treinador e volta para o banco. Não pode ficar permanentemente em pé. Eu acho isso uma medida totalmente errada e prejudicial. Eu acho que uma grande conquista que houve no futebol foi o técnico poder ficar ali em pé nessa faixa. Porque o técnico lá no túnel, ele não vê nada, só vê pernas de jogadores e vê jogadas, não vê a parte tática. O ideal seria o técnico estar aqui na cabine vendo os jogos, para ver a parte tática. Quer dizer, ele ficar em pé ali é uma grande conquista. Na minha opinião, todos os técnicos deveriam ficar em pé ali, usar a faixa o tempo todo. Agora, por que não pode na Sul-Americana isso acontecer? Não entendo. E o Telê tá onde, hein? O Telê está no banco de reservas do São Paulo. Ele disse que só não vai ficar na tribuna de honra porque o departamento responsável do São Paulo esqueceu o rádio comunicador. Que o Telê já adotou essa medida, ele não vai ficar mais no campo. Vai começar o grande clássico sul-americano, válido pela Supercopa São Paulo e Cruzeiro aqui pela Band. E você tem um grande jogo, dê uma relaxada nessa terça-feira, amanhã tem Nacional e Flamengo, quinta-feira tem Grêmio e River. E um minuto de silêncio aí, Luciano. Morreu hoje a irmã do vice-presidente do Cruzeiro. Já autorizou o árbitro pernambucano, sai o São Paulo. Valinho Cerezo já tocou na bola pela primeira vez, está lá o Ronaldo Luiz. Eu acho que o público estava achando, com a redundância e tudo, estava achando que o jogo era 9h30, hein? Esse negócio de jogo começar às 9h30, 9h35, de repente tem um que começa às 9, que é o horário mais decente, né? O próprio torcedor não acredita quando ele vê 9 horas. Tá aí o time do Cruzeiro. A bola foi lançada pelo Fabinho, lateral esquerdo. Já vem o Cruzeiro, hein? Você vê que o Dinei tocou dentro da grande área para trás. O Cruzeiro começa bem. Nossa senhora, mas o Dinei já deu uma pancada. Cruzeiro já mostrou que veio bem diferente das outras vezes, Fabinho, hein? Bastaram 25 segundos para o Cruzeiro mostrar que hoje a história é outra. É aquele Cruzeiro que já conquistou uma vaga na semifinal. Cruzamento lá para a grande área, o toque de cabeça, Zete sai e pega. Gol do São Paulo! Numa jogada bem, mas bem característica do time do São Paulo. O lateral direito do São Paulo, Rogério Pinheiro, levantando o goleirão, o Dida saiu, não pegou, ele, Palinha, tocou de cabeça para o fundo do gol. Um gol importantíssimo do São Paulo aqui no Mineirão. Agora, um goleiro de seleção brasileira não pode sair desta forma, Flávio. Não pode não, Luciano. E outra coisa também, a atenção que o técnico havia pedido ao jogador com o Rogério Pinheiro. E a jogada com ele pela direita. O Dida saiu mal e o Palinha baixinho cabeceou firme 1-0 São Paulo. Ele deu com a parte da chuteira. Agora precisa ver se pegou. Nossa senhora. Pegou? Barbaridade. Isso foi um coice. Eu vi aqui agora na repetição, mas a câmera... o pé vai em direção ao rosto do jogador de São Paulo, mas não sei se pegou. Vamos ver como pegou. Pegou, tem um efeito aqui na tela, pegou sim. E agora a situação do Cruzeiro, meu Deus do céu, né? Que coisa, não, Tostão? É um absurdo essa falta do Rogério, sem necessidade nenhuma. Isso nós estamos vendo com frequência no futebol brasileiro. E os técnicos têm que ser mais enérgicos com os jogadores. Não é o técnico agora e o presidente do clube ficar culpando o juiz, não. Ele tem que punir o jogador. E o Vandercy
parece que foi expulso porque deve ter xingado o árbitro. Senão o árbitro não ia expulsar ele à toa também. E olha o São Paulo, bateu, espalma Dida, salva o Cruzeiro, Dida. Um lance extraordinário do Denilson. E o técnico Andrade faz a primeira substituição, Luciano. Serginho, que é lateral, tem a camisa número 13, vai entrar no time do Cruzeiro. Pegou sim. Pegou no lado esquerdo do rosto do Rogério, na altura da orelha. Ele inclusive demorou para voltar porque estava tonto. Ih, tem mais um vermelho, hein? Acho que é Paulinho, hein? E tem outro, hein? Ah, vai acabar o jogo. Ele deu 2 cartões vermelhos, ele mostrou para um e para outro, hein? Me parece que o primeiro foi pro Paulinho. Está reclamando ali o Fabinho também, né? O Belete chegou por perto, vamos ver ali. O presidente do Cruzeiro está entrando em campo, hein? O presidente do Cruzeiro está em campo. O Mal também em campo. O preparador físico do Cruzeiro. Parece que a coisa agora vai ferver, hein? Acabou o jogo. Vai acabar o jogo. Deixa eu ver aqui. Olha o Wilson aqui. E aí, Fabinho? Ele tá maluco, eu não sei o que aconteceu com ele. O Wilson. Tá aqui o Wilson. Não tem cabimento, ele expulsou 2 jogadores, eu fui chegar pra ele, dar uma dura nele, porque isso não tem cabimento. Ele me deu vermelho, sem ter amarelo, sem nada. O Marcelo nem falou nada, foi pra cima, ele deu vermelho também. Ele tá, acho que ele tá meio confuso, eu sei o que aconteceu com ele, não sei, não deve... Vou ver aqui, vou chegar aqui na confusão também, hein? Vamos ver o que foi aqui o presidente do Cruzeiro. É um safado esse juiz, um gangster, um safado sem vergonha, que veio aqui para nos roubar. Aí, eu vou ver se eu consigo chegar aqui também. Vamos ver aqui o Marcelo, tá expulso, Marcelo? Ah, eu só reclamei do cartão amarelo que eu tomei, tudo bem, mas não falei nada pra ele. Eu só falei, então você vai expulsar o time todo, não falei nada pra ele, expulsou. Paulinho aqui, o que houve aí, Paulinho, nessa confusão toda? Jogo de Supercopa, tem que colocar a Argentina no Uruguai, o juiz é totalmente desequilibrado. Aí, portanto, a reclamação do pessoal do Cruzeiro. E, pelo que eu ouvi aqui, Luciano, expulsos também Marcelo e o Fabinho. Olha, o Wilson está confirmando aqui. 14 18. Preparador físico, diretor. Mais o Paulinho. O 9 também, Wilson? Ei, Wilson. Wilson, o 9 também? O torcedor invadiu o campo ali. Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que o 9, por enquanto, não. Ô, Wilson, você pode dizer quais os números dos expulsos, por favor? 4, 3, 14, 18. 4, 3, 14 e 18. 4, Rogério. o Rogério, 3 o Vandercy, 14 o Fabinho e 18. O Marcelo. É, e tá aqui o capitão Nonato. O que aconteceu ali no bolo, Nonato? Quem falou o que pra quem? Ou ninguém falou nada pra ninguém? Vem pra cá. Foi aquela confusão, né? O Rogério revidou uma falta do outro Rogério e ele expulsou o Rogério, depois ele deu um empurrão no nosso zagueiro, no Vandercy, e aí acabou expulsando o Vandercy também. Então, deu aquela confusão, ele ficou ameaçando o Marcelo, depois ameaçou o Dinei e acabamos. Mais 2 jogadores foram expulsos do Cruzeiro. Bom, é o seguinte... Ô, Tatá, Oi, rapidinho aqui, o Hélio tá conversando agora com o presidente do Cruzeiro. Parece que vai ter cai-cai, hein? O Hélio chamou o presidente do Cruzeiro aqui. Deixa eu ver rapidinho, que se eu consigo ouvir o do presidente do Cruzeiro. Presidente, aí, como é que fica o Cruzeiro agora? Vai ter cai-cai aí? Não vai. Nós vamos jogar normal com 7 jogadores, graças a esse marginal. Aí, eu acho que vai ter cai-cai, hein? O Hélio chamou ali, me parece que já conversou. Deixa eu ver se eu ouço o Paulo Roberto aqui também, que é o mais experiente no time do Cruzeiro. Vamos ouvir aqui o Paulo Roberto. E aí, Paulinho, essa confusão toda? Sinceramente, a primeira expulsão, não posso analisar que eu estava longe, eu não vi o lance. Só vi que o Rogério, nossa, né, tocou a bola e o outro fez a falta. Agora, depois do que se houve agressão ou não, eu não sei. Mas que o juiz estava perdido desde o início, estava. Ele estava invertendo as faltas, estava prejudicando o jogo para os dois lados, né? Então é difícil a gente, dentro do Mineirão, aí, acontecer essas coisas, né? Acho que nunca tinha visto isso acontecer aqui dentro. Mas pela péssima arbitragem, deu uma intranquilidade muito grande para todos os jogadores, né? E aí acaba prejudicando o espetáculo, está passando para todo o Brasil, e isso aí fica feio para todo mundo. O que você acha que vai acontecer agora? O Cruzeiro joga com 7 encarando o São Paulo? É difícil com 11, com 7, pô, é quase impossível, né? Vamos ver. O que acontecer, a gente não sabe quem ele expulsou, se expulsou mais de 4 ou não, vamos ver. Não, ele expulsou Quando 4. Saiu o pessoal do campo aí para ver o que ele vai falar. Expulsou 4, Paulinho. Então, se tiver que continuar, vamos fazer o quê, né? Sei lá, vamos ver, vamos esperar uma hora lá de fora, ver o que vai ser feito. Aí, portanto, o Paulo Roberto, que já foi capitão do Cruzeiro por muito tempo, né? O pessoal de segurança do Cruzeiro querendo entrar em campo. O Nejar está aqui, o Nejar. Rapidinho aqui. Pode ir, Tatá. Torcedor, esse time do Cruzeiro começar no cai-cai.
E evidentemente a partida, aliás, não precisa ser muito cai-cai não, né? Só um. Basta um. E olha, vamos esclarecer as regras do futebol e da FIFA para que o telespectador da Rede Bandeirantes fique por dentro. A regra 3, que trata sobre o número de jogadores, é uma decisão da International Board que diz o seguinte: o número mínimo de jogadores de uma equipe fica a critério das associações nacionais. 2, a International Board entende que um encontro não poderá ser considerado válido se houver menos de 7 jogadores em uma das equipes. É sobre isso que nós estamos falando. O senhor Hildo Nejá está pedindo para a gente sair. Eu só quero que você me diga se tem alguma coisa de específico no regulamento. Não tem nada específico. Não, senhor. Tem 7, 8 homens ainda. Vamos ver. 7 homens. 7. Se o Cruzeiro promover um cai-cai, o que o regulamento diz, Hildo? Ah, não sei. Só depois aqui nós vamos ver. Muito bem. Está aí o Hildo Nejá, representante da Sul-Americana, mas nós confirmamos que a decisão da International Board, que ela entende que não é válida a partida com um número que seja menor do que 7 jogadores num time de futebol. Para o torcedor ficar bem esclarecido, né, Luciano? Mas agora é preciso também que o Cruzeiro faça. O capitão Nonato estão conversando com o juiz. O presidente do Cruzeiro está em campo também conversando com o Hildo Nejá. E o Enio Andrade está aqui na sua área. Me dado pelo Zé Mocelin, toda vez que acontece isso eu agradeço ele imensamente. Um dos exemplos da regra 3 para tirar dúvidas dos árbitros é o seguinte. Aqui ele cita um exemplo. Se aos 20 minutos do segundo tempo uma equipe com apenas 7 jogadores, é o caso do Cruzeiro, for penalizada com uma penalidade máxima, que é uma coisa que pode acontecer, e como consequência um dos seus jogadores é expulso de campo, ficando a equipe somente com 6, como o árbitro deve permitir a cobrança do penal é apenas um exemplo. Ou deve suspender o jogo? A resposta é a seguinte: o jogo terá que ser suspenso sem a permissão da cobrança do pênalti. Isso é apenas um exemplo, a não ser que a Associação Nacional, que é a CBF ou a Sul-Americana, tenha outra decisão em relação ao número de jogadores, e não tem, é a mesma. Na opinião da International Board, que é a lei maior do futebol, uma partida que é suspensa não deverá ser válida se uma das equipes tiver menos de 7 jogadores. Dentro aqui do túnel do Cruzeiro, hein? Alemão. Bom, o tempo regulamentar já se esgotou, já passou em 13 minutos. E tudo aconteceu aos 41. Terminou o primeiro tempo, olha lá. Terminou o primeiro tempo e vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. E eu quero ver a saída do juiz aqui também. Quero ver a saída do Wilson. Vamos ver se eu consigo rapidinho o Nonato aqui. O que você acha, Nonato? Tem que acontecer? Vamos ter que jogar. Aí, mas só que a ordem não é essa, viu, Luciano? A gente tá sentindo isso aqui, hein? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Com toda sinceridade, eu só posso esperar isso do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time tradição. Eu tava vendo aqui a revista do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma coisa séria. Deu azar, não foi legal. Esse é outro problema. Vai. Ou o juiz expulso, ele perde a moral. Tá bom, tá aí o Afonso Alberto, uma palavra balizada que pode falar. Inclusive é o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos aqui de Belo Horizonte, se não me engano, de Minas Gerais. Tem alguém aí, Flávio? Não, só para dizer que o Cruzeiro vai fazer a última substituição, que é o Luiz Fernando Rosa. Vai entrar no time do Cruzeiro agora. Portanto, Luciano, a ordem é expulsão. O Cruzeiro provocar mais uma expulsão. Eu conversei agora com o pessoal todo do Cruzeiro. O presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme Ferreira, chamou o presidente do Cruzeiro atrás do túnel e disse: gente, tem que expulsar. A ordem é essa, porque se tomar goleada aqui, né, não se recupera em São Paulo. Então o pessoal do Cruzeiro está com isso na cabeça, para um jogador ser expulso nesse início de jogo. E olha, essa conversa ao pé do ouvido aqui é fantástica. O Beneci está aqui conversando com o seu Hildo Nejá e o Hildo está dizendo exatamente para ele o que diz para mim no intervalo, e ele não vai falar por uma questão lógica. Se o Cruzeiro provocar mais uma expulsão, isso vai a julgamento na Sul-Americana e o Cruzeiro se torna como o pênalti do Pelé, indefensável, não dá para defender. É isso que ele está falando ao Beneci. A expulsão, a primeira expulsão foi justa e as outras certamente também. Não vimos ninguém xingar, não ouvimos daqui, mas provavelmente foi o que aconteceu. Agora, na minha opinião, o que vai acontecer agora é o seguinte: o Cruzeiro já substituiu 3 jogadores. Então ele não vai, nenhum jogador não deve ser expulso. O que vai acontecer, alguém vai cair aí machucado, sai do jogo, não pode substituir mais e acaba o jogo. Porque expulsão fica muito ostensivo, né? Quer dizer, eu até perguntei, Luciano, para o presidente do Cruzeiro, por que não aconteceu no final agora. Ele disse o seguinte: porque não deu tempo. Essa foi a palavra do presidente do Cruzeiro. No final, quando já haviam sido expulsos 4 jogadores do Cruzeiro. Não houve lance, não houve chance do Cruzeiro ter um jogador expulso. Mas é para provocar agora no início. Essa
pelo menos era a palavra do presidente do Cruzeiro. Vai começar o segundo tempo, que eu tenho certeza não levará muito tempo. Lamentavelmente. Cruzeiro com 7, São Paulo com os 11. E olha, o jogo estava tão bonito, eu fico tão triste com isso. E outro detalhe, o esforço que a Bandeirantes está fazendo pela Supercopa, o dinheiro que os clubes cobram para jogar. Isso é uma coisa que nós temos que ver. O nosso querido doutor José Roberto Maluf, o Johnny da Bandeirantes, quer dizer, o nosso pessoal sabe o sacrifício que é bancar uma Supercopa. Tudo isso tem que ser ponderado. Nós estamos numa era de profissionalismo, então a gente tem que ponderar tudo isso. Vem o São Paulo, vem o São Paulo. E aí, o público do Brasil inteiro vendo, querendo saber o que vai acontecer. Já tem caído. Olha lá, já caiu um jogador do Cruzeiro. Já caiu. Que é para não tomar o segundo gol, né? Olha lá. Chegou São Paulo. E a bola passou à direita ali do goleiro Dida. Não vai ter jogo, é lógico que não vai ter jogo. Isso já foi até, me parece que, falado pro juiz também, viu, Luciano? Não tem jogo mais, acabou. E aí que eu gostaria de estar com o microfone na arquibancada para ver também o torcedor, a reação do torcedor. E ele está aplaudindo. Se você for olhar o torcedor do Cruzeiro, o pessoal está vibrando como se o Cruzeiro tivesse feito um gol, Luciano. Ah, é? Tá lá. Bom, acabou o jogo. A ordem era essa aí, Benedito Queiroz? O quê? O jogador cair, era essa, para não tentar piorar a coisa pro Cruzeiro? Não, na verdade o médico vai aquilatar a sua situação. Se ele realmente tiver algum problema, ele será tirado de campo por determinação médica, aí tem a impressão que o jogo tem que terminar. Aí, portanto, eu também perguntar pro dirigente do Cruzeiro, né, Luciano? Se o jogador caiu porque quis cair, é até brincadeira, né? É verdade. E a dor é subjetiva, né? Cada um sabe daquilo que está sentindo, né? Mas o jogador do Cruzeiro não disputou a bola com ninguém, não tinha problema nenhum. E era o Luiz Fernando, que a gente disse que entrou para ser expulso. Ninguém ia mandar expulsar, Flávio. Vai me desculpar eu dialogar com você assim, mas nenhum dirigente ia mandar expulsar. Se expulsasse, era a contusão. Se alguém falou isso, foi uma forma de se expressar. O tempo, e no nervosismo também do pessoal, né? O pessoal fala até o que não deve falar. O Zete, que é o capitão do São Paulo, é chamado pelo árbitro da partida. Quem é o jogador que está sendo indicado para o Oscar da Academia? Porque esse daí vai ser indicado para o Oscar da Academia de Hollywood. Quem que é o Tatá? É o 19, Luiz Fernando. Luiz Fernando. É ele. Foi ele que entrou, o Flávio já tinha cantado a bola, né? O jogo terminou. O jogo terminou, senhor Guardalá. Vamos prestar atenção lá. Não é com o juiz, não é comigo, é lá no jogo. Vou repetir que a decisão da International Board, ela não recomenda que uma partida seja válida com menos de 7 jogadores em campo. Ao presidente do Cruzeiro, Tatá? É muito complicado. Agora, eu nunca vi isso em futebol. Desde o primeiro minuto de jogo, ele inverteu falta. Era nítida a intenção dele de nos prejudicar. E o que é lamentável é que o São Paulo não precisa... Acabou o jogo. São Paulo é campeão do mundo. Terminou o jogo. Os jogadores do São Paulo estão vindo para cá para quê? O Palinha... Acabou o jogo, eles estão indo para o vestiário. Sim, mas... Wilson, o que vai constar no seu relatório, Wilson? O relatório vai constar o que houve. Que o médico disse que o atleta não tinha mais condições de continuar a partida. E aí você encerrou o jogo? E aí eu tenho que encerrar o jogo porque, de acordo com o board, uma equipe só pode ter legal de 6 a 7 atletas. Deixa eu ouvir o Toninho Cerezo aqui, o Tatá, um dos mais experientes jogadores. Toninho Cerezo falando aqui para a Rede Bandeirantes. Como é que você viu tudo isso, Cerezo? É lamentável, tem o que lamentar porque atrapalhou o espetáculo, né? Mas eu acho que infelizmente os jogadores do Cruzeiro estavam de cabeça quente. Ainda bem que esse aqui não. Eles estavam de cabeça quente e o juiz é uma autoridade em campo. Você tem que saber até se dirigir ao juiz. E ele se colocou 4 jogadores para fora, o motivo ele teve. Aí, portanto, o Toninho Cerezo explicando aí por parte dele como é que ele viu também. Olha, aqui estão outros jogadores do São Paulo. Gilmar, Rogério, Caio. Com esse pouco tempo de carreira que você tem, você já tinha visto algo parecido, não? Não, primeira vez. Eu confesso que eu achava que eles vinham jogar. E
É um caso gozado porque... Tem graça não, Gilmar, é triste, Bachu. Não, é um caso gozado porque a gente vê uma coisa dessa que não é normal isso. Então, no meu modo de entender, eles tinham que pelo menos tentar jogar, independente se fosse perder de 3, de 4, mas no meu modo de entender, tinham que jogar, independente de qualquer coisa, é o Cruzeiro e é uma equipe que representa o Brasil também. O Luciano, inclusive, citou esse exemplo quando falou do Palmeiras na Libertadores, que terminou um jogo contra o Grêmio com 8 em campo. É isso que eu falo. Então, é o Brasil, é o Cruzeiro, e independente se tomasse de 10, mas na minha opinião tinha que jogar. Eu creio que se fosse nós, eu creio que nós iríamos jogar. Ô, Tatá, ouvindo o Belete aqui, claro. Vamos ver o que o Belete vai falar aqui pra gente. Eu acho que no lance que o juiz empurrou o Vandeci, que começou tudo isso, né? A gente não esperava, foi até uma surpresa para nós jogadores. O juiz agrediu um jogador, né? E como o Vandeci é nosso amigo, a gente tem que defender o Vandeci. É claro, de cabeça quente, o juiz expulsou 4, acho que não era merecido algumas expulsões. Mas agora vai sair de campo, tem que esquecer o que passou aí hoje, pensar no Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, mais um. Aqui o Paulo Roberto, capitão do Cruzeiro, também falando depois de tudo que aconteceu, com a cabeça mais fria. Aliás, o Paulo é um cara consciente, hein? E o Luciano está dizendo que você é muito consciente, né? Para poder esclarecer tudo que aconteceu, Paulinho. Dá um abraço pessoal da Band, né? O Luciano, o pessoal todo. Eu vou até passar o fone para você, viu, Luciano? Se você quiser conversar com o Paulo Roberto, eu gostaria. Vamos lá. Paulinho, eu gostaria, não gostaria até de conversar numa circunstância como esta, mas, Paulo, nós estamos aqui muito tristes, aborrecidos, porque o Tostão, que aliás é cruzeirense, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o Tostão representou o Cruzeiro. Ele saiu aqui no intervalo para conversar com os outros comentaristas. Todos os comentaristas dizem o seguinte: não dá para defender a atitude do Cruzeiro, né? Então, eu queria saber de você, por que houve essa perda de cabeça, hein, Paulo? Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Sinceramente, eu falava até com o Flávio anteriormente, né? Eu não posso analisar o que aconteceu no primeiro lance, que a jogada estava lá no meu lado, né? E eu não vi o que aconteceu no lance com o Rogério, né? No lance com o do São Paulo. Então, eu não sei qual o motivo da expulsão, se houve agressão ou não, mas o juiz estava perto do lance, né? Mas houve, viu, Paulinho? Houve. A televisão é clara, ele tentou, tá passando até agora de novo. Depois você vai ver em casa. Ele tentou com a perna direita, não conseguiu, deu com a perna esquerda, deu um coice. Então, é difícil, Luciano, porque a gente trabalha a semana toda, né, para entrar em campo e fazer um bom espetáculo. O jogo está passando aí pela Bandeirantes todo o Brasil e a torcida compareceu. Então a gente fica até com vergonha disso que aconteceu aqui hoje. É difícil a gente culpar alguém nesse momento, né? Mas eu acredito que os outros jogadores, por reclamação, foram expulsos também, né? Mas eu acho que a arbitragem em si, né, no Campeonato Brasileiro também, até na Supercopa, por serem dois times do Brasil, né? Um árbitro do Brasil apitando, eu acho que são critérios diferenciados, né? Às vezes o juiz dá uma coisa, tem outro que não dá, então eu acho que a regra não está sendo cumprida da melhor maneira ou com rigidez, né? Então isso acaba prejudicando. E o juiz, desde o início do jogo, estava passando uma certa tranquilidade para todos os jogadores. Inclusive eu falava durante o jogo com o Denilson, né? Ele estava invertendo algumas faltas e algumas faltas que não eram, ele estava dando. É difícil, lógico, todo ser humano tem o direito de errar, né? Claro. Eu acho que os jogadores, se foram expulsos, erraram, mas eu acho que o juiz estava passando para todos os jogadores, não só do Cruzeiro, mas do São Paulo também, uma certa intranquilidade. Eu acho que isso gerou essa confusão toda que acabou com o término do jogo, porque nós não tínhamos condições de continuar jogando com 7 jogadores, porque afinal vai ser em São Paulo e nós tomamos 2, 3 gols aqui ou 4 com 7 jogadores, seria muito fácil para São Paulo fazer esses gols. Então a dificuldade para nós seriam maiores. Ele caiu, levasse então o Cruzeiro a ficar com 6 jogadores somente e que a regra não permite que se jogue com 6 jogadores. O Toninho Cerezo com certeza. Não, eu não vi, eu não sei se contundiu realmente, eu não posso afirmar se ele contundiu ou não. Tudo leva a crer que foi simulada, uma contusão simulada para sair de campo e não haver mais jogo. O Toninho Cerezo acho que falou a frase mais certa de toda a noite. O maior prejudicado do jogo foi o São Paulo, né? Poderia ter feito um placar maior e acabou ganhando de 1-0 e agora tem o jogo da volta. Acontece que o Cruzeiro deve ser punido, porque isso aí não se faz com um público tão bom como veio ao estádio e o jogo não acaba. O Cruzeiro deve ser punido por isso. E tem que saber o regulamento se realmente fica 1-0 uma derrota como essa, ou se não se transforma, como em alguns regulamentos, em 2-0. Pode ser que isso ocorra. Mas o regulamento diz que não, viu, Tele?
Você acredita em punição da Sul-Americana? Acredito, porque isso é uma farsa, pô. Todos nós estamos vendo que o Cruzeiro, com 1 minuto do segundo tempo, ele deixa um jogador, simula uma contusão para sair, isso é uma farsa. E o público que pagou, e aquele que veio para ver o espetáculo, e que estava vendo um bom espetáculo, estava vendo, porque tanto o Cruzeiro como o São Paulo jogavam bem. Eu não tenho a dúvida que a punição que vai vir para o Cruzeiro não tem nada a ver com a referência da segunda partida. Eles não vão ter os 4 expulsos, mas o jogo vai acontecer e o Cruzeiro, se ganhar do São Paulo, vai classificar. Por isso que o Toninho disse que o São Paulo é o maior prejudicado. Bom, de qualquer maneira, é preciso que as leis do futebol sejam modificadas para que nada disso ocorra mais, porque basta um time estar perdendo de 1-0, tendo a possibilidade de jogar um segundo jogo para reverter o placar, vamos dizendo, de 2-0, acaba o jogo, pode acabar o jogo, apaga uma luz, fura as bolas, qualquer coisa pode acontecer. Tocado pelo juiz. Olha lá. Ao contrário, ele está mostrando a boca que ele deve ter tido algum problema, e aí ele vai cair no chão e o juiz saiu, quer dizer, o juiz não fez coisa nenhuma. Quem estava aqui do lado de fora deve ter achado que o juiz empurrou. O juiz nem chegou perto do Valdeci. O que o Valdeci deve ter dito é que num lance qualquer de jogada, alguém bateu no rosto dele. Então ele foi dizer, você não está expulsando quem bateu em mim. Até aí tudo bem. Agora o juiz não chegou nem perto dele, Tostão. Nem perto. Então, o jogo, porque o jogo estava ótimo, era um excelente jogo. O Cruzeiro, lamentavelmente, hoje perdeu a cabeça. E agora vamos ver o que vai acontecer com a Confederação Sul-Americana. E olha, o relatório do juiz vai ser importantíssimo nisso para a Sul-Americana. Ela vai se basear no olheiro, que é o Wildo Nejar, o outro que estava aqui. E eu não sei, não. Eu estou preocupado com o Mineirão, porque o Mineirão é um estádio maravilhoso. Só faltava essa, né? É um dos estádios mais agradáveis de trabalhar desse país. Infelizmente, Silvia, terminou aquilo que era bom, durou pouco. E nós queremos agradecer ao amigo de todo o Brasil. E amanhã tem Nacional e Flamengo, direto de Montevidéu, e quinta-feira, Grêmio e River. Mas que o exemplo de hoje não seja seguido em nenhuma divisão do futebol, em nenhuma categoria, nem no dente de leite, que não se siga nunca esse exemplo de hoje aqui no Mineirão. Obrigado, viu, Silvia?